que é o C4H10. Tiago, todo o processo de queima tem que ter quem? Tem que ter o combustível, que vai ser o butano, e o chamado de comburente, que é o gás oxigênio. Então, como reagente, eu vou ter aí, ó, C4H10 reagindo com o O2, e como a combustão é completa, eu tenho aí, ó, CO2 e água. Titi, o put são 4 carbonos. Se eu tenho 4 carbonos no reagente, eu vou ter que ter 4 carbonos no produto. Então, se eu tenho aí, ó, C4H10, então depois da seta eu vou ter aí, ó, 4CO2. Tiago, ele não deu nada sobre a água, ele não deu nada sobre o oxigênio, não pediu nada da água, não pediu nada do oxigênio. Então esquece os dois. O que ele te deu foi o hidrocarboneto, que é o butano, e ele quer saber a questão do CO2. Então só quem interessa para você é o butano e o CO2. Acabou. Titi, o que é que a equação então me diz? Que se você pegar 1 mol do butano, você vai produzir 4 mol de CO2. Tiago, o butano tem aí, ó, C4H10. O carbono tem massa 12. Então fica 4 vezes 12 mais 10 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Então totalizo aí, ó, 58 gramas por mol. Então em 1 mol eu tenho aí, ó, 58 gramas. Mas Titi, quando você pega 1 mol do butano, eu vou produzir 4 mol de CO2. E aí o CO2 tem massa de 44 gramas por mol. Então, Tiago, em 1 mol do butano, eu tenho 58 gramas. E 4 vezes 44, que é a massa do CO2, corresponde aí a 176 gramas de CO2. Então, se você queimar 58 gramas de butano, você vai produzir 176 gramas de CO2. Mas o teu objetivo qual é? É reduzir em 1 quilo de CO2. Então, Tiago, se 58 está para 176, 1 quilo de CO2 corresponde a quanto de butano? Tchans. E o nosso tchans corresponde a 0,33 quilos de butano. Então, você acaba tendo uma redução, né? Para que você consiga reduzir em 1 quilo a emissão de CO2, você tem que deixar de queimar 0,33 quilos de butano. Então, na questãozinha 5 aí, você marca comigo o item B de bola. Galera, em alto e bom som, qual é a principal substância responsável pelo efeito estufa? Quem é? Quem é? CO2? Não, é a água. Tá? Primeira coisa, ó, o efeito estufa não é ruim. O efeito estufa é essencial à vida. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura da Terra seria abaixo de 0. Não teria vida. Tiago, então é o seguinte: por que a água é a principal substância responsável pelo efeito estufa? Primeiro, porque é a substância mais abundante que nós temos. E aí, durante o processo, durante o ciclo da água, que é o ciclo hidrológico, por exemplo, você absorve calor e emite calor. Absorve calor e emite calor. E no caso da água, ela consegue absorver o infravermelho. Então, a principal substância responsável pelo efeito estufa é a água. Agora, a principal substância responsável pelo aumento do efeito estufa, aí quem é? Aí é o CO2, tá? Então, essa questão do aquecimento global, aí a principal substância é o CO2, tá bom? Então, não vai confundir as coisas. A questão é o seguinte, por exemplo, quando você trabalha hoje, todas as esferas, você procura diminuir a liberação do CO2. Por quê? O que é que ocorre? Hoje você utiliza muita gasolina, você utiliza muito gás de cozinha. E aí o que é que ocorre? Todo esse carbono ele vem do petróleo, que é um carbono que está fixo, que está no chão. Aí você tira esse carbono que está no chão, queima,
e joga CO2. Tira, queima CO2. Tira, queima CO2. Então você fica jogando no ar, na atmosfera, uma grande quantidade desse gás carbônico. Então você altera aí a constituição da nossa atmosfera, colocando algo que já tinha nela, só que você está aumentando essa quantidade. E aí o CO2 ele consegue absorver esse infravermelho. E o que é que ocorre? Isso acaba contribuindo para o aumento da temperatura da Terra. Aí você traz uma série de comprometimentos, como o derretimento das calotas polares, né? Você altera a temperatura em certas regiões e isso acaba alterando o ciclo de vida de muitas espécies. Então você traz todo uma espécie de transtorno, tanto para a fauna como para quem? Para a flora. Então, o nosso objetivo hoje é exatamente o quê? Reduzir essa emissão de CO2, exatamente para que você consiga retardar esses efeitos do aquecimento global. Então, por exemplo, essa questão do diesel e do biodiesel, um segundo ponto qual é? O diesel vem do petróleo, que é uma fonte que não é o quê? Renovável. Mas o biodiesel, ele vem da onde? Do óleo da mamona, do óleo do algodão, que é uma fonte renovável. Então você fica usando carbono que já está no ciclo. Por exemplo, CO2, aí com fotossíntese você tem a produção da biomassa, aí o biocombustível, CO2. Então é um carbono que já está no ciclo, diferente do diesel, que você tira o carbono que está aqui no petróleo e joga na forma de CO2. Então você acaba aí exacerbando o efeito. Show? Então vem comigo aí, ó. Questão 5, então marca o item B de B, tá? E aí vem positivo ali, ó. Questão de número 6. Aspartame é um edulcorante artificial, adoçante dietético, que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo de fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O IDA, índice diário aceitável desse adoçante, é de 40 miligramas por quilograma de massa corpórea. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir por dia é mais próxima de, dado, massa molar do aspartame, 294 gramas por mol. Titi, então vem comigo agora, ó. Ele me fala que o máximo que você pode ter é de 40 miligramas em 1 quilo de massa corporal. Mas o indivíduo, ele tem 70 quilos. Então, se 40 miligramas está para 1, então X está para 70 quilos de massa corporal. Então, por dia, você pode estar ingerindo quanto aí? 2.800 miligramas, que corresponde a 2,8 gramas. Então, Titi, por dia, a quantidade que eu posso ingerir é de 2,8. Mas ele quer saber não em massa, ele quer saber em mol. E aí na questão ele tem uma massa molar do aspartame. Então, quando você pega 1 mol de aspartame, isso corresponde a 294 gramas dele. Mas aí, Tiago, eu não estou consumindo 294, eu estou consumindo 2,8. Então, se 1 mol está para 294, então N está para 2,8. Então, o teu N, 9,5 vezes 10 a menos 3. Titi, observa, 2 regras de 3. Então o Enem, ele não cobra de vocês essa parte de formas. Não precisa estar memorizando forma para resolver as questões que envolvem essa parte de cálculo. Então interpreta a questão e aí você trabalha com regra de 3. Então a primeira regra você usou para calcular o quanto do aspartame você pode estar ingerindo por dia. E aí a segunda regra você transformou essa massa para mol.
por meio da massa molar. Então, em mol, 294. Então, N está para 2,8. Então, você marca aí comigo o item B de B. Olha essa questão 7 aí. A eutrofização é o processo que em rios, lagos e mares adquirem níveis altos de nutrientes, especialmente fosfato e nitrato, provocando o posterior acúmulo de matéria orgânica em decomposição. Os nutrientes são assimilados pelos produtores primários, por exemplo, as bactérias, e o crescimento desses é controlado pelo nutriente limítrofe, que é o elemento menos disponível em relação à abundância necessária à sobrevivência dos organismos vivos. Bebê, grife esse termo aí, ó, limítrofe, e o que ele representa, tá? Então, nutriente limítrofe, grife tudo isso, ó, limítrofe, que é o elemento menos disponível em relação à abundância necessária à sobrevivência dos organismos vivos. Isso aí é a chave da questão. O ciclo representado na figura seguinte reflete a dinâmica dos nutrientes em um lago. A análise da água de um lago que recebe a descarga de águas residuais provenientes de lavouras adubadas revelou as concentrações dos elementos carbono 21,2 mol por litro, nitrogênio 1,2 mol por litro e o fósforo 0,2 mol por litro. Nessas condições, o nutriente limítrofe é o Titi. Olhando para a tua figurinha aí, ó, você tem esse fluxograma. E no centro do fluxograma, ele te diz assim, ó, produtores primários. Tem um quadradinho aí, ó, no centro do fluxograma. Algas e outros organismos fixadores de nitrogênio e fotossintéticos assimilam, aí tem aí, ó, C, carbono, N, nitrogênio e P do fósforo. Nas razões atômicas 106, 16 e 1. Então, Titi, ó, o que é que eu tenho? No processo normal, eu tenho aí, ó, carbono, nitrogênio e fósforo. E a proporção entre eles, ó, é de 106, 16 e 1. Isso que eu coloquei, o texto te deu por meio do fluxograma. Aí observa comigo, ó. Só que as concentrações dadas, quem são? O carbono 21,2 molar, que é mol por litro, o nitrogênio 1,2 molar e o fósforo 0,2. Titi, eu tenho que encontrar uma proporção de inteiros. Observa que o carbono, nitrogênio e o fósforo estão em uma proporção de inteiros, 106, 16 e 1. Mas o que ele me deu foram números fracionados, 21,2, 1,2 e 0,2. Titi, se eu tenho frações e eu quero uma proporção em inteiros, eu só faço dividir pelo menor. Então, ó, quem é o menor valor? 21,2, 1,2 ou 0,2? O menor é o 0,2. Aí eu vou dividir todo mundo pelo menor, que é 0,2. Que eu faço isso, ó, eu tenho 106, unido com o carbono bateu, ó, o de baixo com o de cima. O nitrogênio era para ser 16, e deu quanto? 6. Se ele é menor, ele é o limítrofe. Aí o fósforo, proporção de 1 para 1, morreu. Então a questão imensa, com o fluxograma, a única coisa que você tinha que fazer o que era? Dividir os três pelo menor e encontrar uma proporção de inteiros. Então, você marca aí comigo na questão 7, o item B, que é o nitrogênio. Então, bebê, ele te deu uma proporção correta, CNB, 106, 16 e 1, te deu valores, ó, 21,2, 1,2 e 0,2. O que você faz é dividir tudo pelo menor. Então, fica aí, ó, 106, 6 e 1. Então, a menor proporção é do nitrogênio, tá? Então você marca aí o item B de bordo. O que é que eu aconselho vocês fazer nas questões de cálculo? Todas essas questões refaçam sozinhos. Na dúvida, vejam como eu resolvi com vocês, tá? É fundamental
fundamental que na prova você tenha mecanismos de resolução, para que você não perca tempo resolvendo, né, a questão de uma forma muito longa. O que você precisa fazer nas provas é exatamente resolver a questão no menor tempo possível, mas resolver com segurança. Então treinem a forma mais simples de resolver as questões, tá? Então questão 7, marca aí o